tranquilo? Não vou dizer bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo a hora, o momento que vocês estiverem assistindo. Vamos iniciar mais um Lucrativamente, o podcast que tem como objetivo ativar a mente de forma lucrativa. Se você é do ensino médio, está pensando que contábeis é um curso só de números, de impostos, de coisa chata, uma parte é. Mas não é só isso. Fiquem atentos a esse episódio que vem muita coisa boa. Estamos com convidadas fantásticas no dia de hoje. Olá, então, a todos. Hoje estamos aqui com 3 das nossas alunas, então, do curso de Ciências Contábeis. E hoje a gente vai ter um papo muito inspirador, né? A gente vai entender, então, um pouco mais sobre o que é a pesquisa, o que são as possibilidades de carreira dentro da contabilidade. Junto com essas 3 meninas que já acumulam muitas experiências bacanas dentro da área da contabilidade. E elas vão nos mostrar que contabilidade não é aquele estereótipo de ficar no escritório, aquele modo algo monótono de fazer durante a jornada de trabalho. Elas vão nos mostrar, então, como que é a contabilidade e o que a gente faz no curso de contábil. Então, olá pessoal, meu nome é Tamara Serena, sou aluna do 8º semestre de Ciências Contábeis aqui da Antônio Meneghetti Faculdade. Hoje eu atuo na área de recursos humanos aqui na empresa da Fundação Antônio Meneghetti. Olá, eu sou a Andressa Elvanger, estou no 8º semestre de Ciências Contábeis da Antônio Meneghetti Faculdade. Hoje eu estou atuando no setor administrativo e financeiro da Evolutive Service. Olá, boa tarde. Eu sou a Vanessa Elvanger, eu estou no 8º semestre e hoje estou atuando aqui em Nova Anf, no setor administrativo e gerencial financeiro. Então, na sequência, agora vem um bate-bola para a gente esquentar os motores, ativar o cérebro. Perguntinha bem rápida, vocês respondem à vontade o que vier na mente de vocês. Vocês preferem, vamos começar pela Vanessa aqui, vamos fazer uma inversão. Vocês preferem seguir conselho dos veteranos, ver como é que já eles resolveram determinadas pendências, ou vocês preferem fazer por conta própria? Na minha opinião, eu prefiro fazer por conta própria, né? Porque se eu for atrás do que eles fizeram, talvez eu não vou ter a mesma experiência que eu poderia ter. Então, eu acho que nesse testando, que a gente é muito... aqui na faculdade, a gente tem essa oportunidade de se experimentar. E eu acho mais divertido, mas também arriscado. Mas eu vou nessa linha de experimentar o meu. Não tem certo e errado. É o sentimento de vocês. Eu gosto de escutar a opinião dos outros, gosto também, mas eu sigo no meu raciocínio. Eu verifico se é válido pra mim ou não, senão eu faço o que vem na minha teia. Ótimo, ótimo. Eu também sou uma pessoa que eu gosto mais de eu mesmo me experimentar atrás do meu projeto. Não, tem que ter um pouco a base pra te ver como é que foi, mas ter a tua própria identidade, né? Tu se experimentar por ti, por si mesmo, e conhecer coisas novas. Não vai ser aquela coisa rotineira. Se fizer, eu também vou fazer seguir aquela linha de raciocínio deles ali. Show. Deixa eu só aproveitar e fazer um comentário muito na linha de vocês. Não tem certo nem errado. Um grande amigo meu, ele tinha mais experiência, eu admirava e admiro ele até hoje. A gente se chama de amiguinho entre nós. E aí, amiguinho, quando a gente liga, conversa e tal, né? E eu pedi para ele uma experiência que ele tinha tido e que eu ia ter a minha primeira oportunidade de viajar para a Europa, então, né? Para mim era muito arriscado, muito novo, muito diferente, e eu sabia que ele tinha vivenciado, e ele não quis me falar nada, sabe? Nenhuma referência, nenhuma base, ó, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, faz isso, faz aquilo, nada. Quando eu voltei, aí ele contou, cara, tem que ser a tua vivência, tem que ser o que tu vai viver. Talvez uma coisa que eu achei bonito, tu não achou legal, tu não curtiu, tu não gostou. Então, assim, eu admiro muito vocês já nesse início de programa, assim, por se jogar nesse sentido. Não desmerecer, não deixar de reconhecer, mas assim, vai. Né? Vai dar errado? Vai, algumas vezes dá errado. Vai dar muito certo, mas vão ser coisas de vocês, autênticas. Sim, sem dúvida. Sim. Gente, eu tenho uma pergunta polêmica aqui pra vocês. Polêmica. Já deu até medo? Já deu medo. Eu quero saber de vocês se vocês preferem escrever um artigo científico ou apresentar esse artigo num congresso. Qual que é a vibe de vocês?
Eu acho que eu sou um pouco dos dois, porque tu tem que saber o que tá ali escrito pra te poder ter uma desenvoltura na parte de apresentar. Ali Boa. na parte de apresentar, tu vai estar no começo, te dá um nervosismo ali um pouquinho, né? Mas logo passa, então são duas experiências muito legais que tu tem que escrever pra te poder ter base, tu saber o que tu tá falando, pra te não chegar lá cair de paraquedas aqui, eu vou apresentar um artigo que nem foi, às vezes, muitas vezes nem foi tu que fez, né? Às vezes daí tu não vai ter muito conhecimento. Então, Na faculdade isso já não dá mais certo, Não. né? Não tem como apresentar Não tem. uma coisa que não fui eu que fiz. Sim. Com consistência, né? Eu acho que é os dois junto que é uma coisa que dá certo, porque tu tem que fazer e também apresentar, que tu vai estar levando uma coisa que tu fez apresentando pros outros, também se desenvolvendo tanto a oratória também, né, teu jeito de explicar, se desenvolver, que contábeis não é só aquela caixinha, né, que Legal. muitos pensam, eu só tô aqui fazer contábeis porque eu trabalhar no escritório, ficar bem quietinha no meu cantinho, né, mas contábeis não é mais isso, a gente tem que aprender a se desenvolver, porque agora já tá vindo aí bastante a parte estratégica da empresa, ajudar, porque é muito mais do que só números, né. Bacana. Andressa, Eu concordo com a minha querida coleguinha Tamarinha. Eu prefiro escrever também. Eu tenho um pouco, assim, de vergonha de apresentar, porque daí tu fala lá na frente de muita gente, né? Daí dá uma vergonha, assim. Mas eu gosto de ter essa parte de escrever, porque tu descobre tu sabe o que tu tá fazendo, tu sabe o que tu vai entregar, né? Porque se tu não escrever, tu não vai saber o que tu vai falar lá. Aí tu chega lá, tá viajando, assim, o cara te pergunta tal coisa, e aí tu fica assim... o que eu vou falar aqui, né? e tem toda essa parte da descoberta enquanto a gente escreve, né? Sim. Não é simplesmente vou sentar na cadeira e vai vir alguma coisa, né? Baixou alguma coisa aqui e eu vou escrever. Exatamente. Não, tem todo o processo de curiosidade que vai acontecendo. E esse é um processo individual, né? A gente vai amadurecendo, fazendo, construindo aos poucos. E depois tem um processo de socializar isso. Que é bom, e agora? Como é que eu vou levar isso para o grande público? E dá aquele friozinho na barriga, né? Independente da vez, do momento que seja, né, professor Eloy? Com certeza. Independente, a gente sempre vai ter esse friozinho, mas o bacana é depois que a gente faz aquelas conexões, né? Como a gente fez lá em Camboriú, no Congresso Nacional de Contabilidade, que a gente foi apresentar os nossos trabalhos aqui da ANF. Então foi tão gratificante de ver, né, os nossos trabalhos saindo daqui do interior e indo para uma metrópole da inovação que é Balneário Camboriú. Vanessa, o que tu prefere? Então, a gente vem com o estereótipo de ficar mais atrás do computador. Então, de início, sempre é mais fácil a gente começar lá só a escrever um artigo. E aí a gente descobre que não é só isso, né? Que a gente tem que aparecer também, se mostrar. E quando a gente começa o curso de Ciências Contábeis, primeiro que a gente escolheu contábeis, que a gente não vai escrever, né? Vamos por nada, né? Porque eu quero saber de números, né? Então, em momento nenhum, a gente acha que, assim, saindo do ensino médio, que a gente tem que escrever, né? Contábeis vai ser só números e acabou. E aí a gente descobre que não é só isso e que tem um grande mundo atrás, né? De escrever artigos e de ir em congresso. E aí, quando a gente teve a oportunidade de estar lá no congresso, em meio também a profissionais que já têm mestrado, doutorado, e a gente ainda lá no 4º semestre de Ciências Contábeis, lá na graduação, né? Tanto que a gente teve a experiência de ver um senhor nos perguntando, vocês fazem pós-graduação? E a gente se olhou assim, não, Que legal. a gente é da graduação, né? E aí começa a te satisfazer também, né? Que não é... Tu ganha aquela recompensa de ver que tu pode mais e que tu pode ser reconhecido mais ainda além disso, né? Então, eu acho que é essa mistura. E se a gente não escrevesse e não aprendesse lá, que nem os colegas já citaram, a gente não ia saber defender lá pros profissionais claro. que iam nos perguntar lá no congresso. Não é só repetir alguma coisa que está lá escrito, quer dizer, tu tem que... Desenvolver. Tem que defender, né? A diferença do envolvimento e do comprometimento, assim, de ter participado daquela construção, quer dizer, uma coisa assim, alguém te dá uma casa pronta e tu vai lá e fala, tem um quarto, tem um banheiro. Não, peraí, eu sei como é que foi levantado o banheiro, eu sei como é que foi colocado o piso, eu sei explicar do telhado, eu estive participando passo a passo, não é falar daquela obra pronta. Né? Que é só o básico daí, né? O básico todo mundo sabe, né? A construção, e aí
eu trabalho muito com a questão do caminho, né? Não adianta. Chegou lá no final, subiu a montanha, e agora? Que, né? É tão simples, estou na montanha. Mas e como é que foi para subir? Como é que foram as pedras do caminho? Como é que foi a vontade de voltar, de desistir, de fazer, chega, eu não vou conseguir e tal. E aí vai lá, pega, faz de novo e tal. Nesse mesmo sentido, aproveitando a estrutura da faculdade, que de novo eu insisto, que tem as aulas, segunda a sexta, mais o sábado, tudo normal. E aí tem Contec, tem accounting, tem jogos, tem uma série de outras atividades. Vocês preferem participar de um evento ou ajudar a elaborar esse evento, organizar esse evento? Vamos começar pela Andressa agora, em ordem alfabética. Olha, eu gosto... Dá pra dizer dos dois, assim, elaborar, porque a gente tem ideias, criatividade de elaborar um evento, fazer com que todos acabam gostando, assim, de participar, de incentivar, né? Mas eu gosto de participar também muito. Daí, tipo, a gente faz que nem, por exemplo, o Accout. Eu já participei 3 vezes. Na primeira eu fiquei em primeiro lugar e na outra eu fiquei em terceiro. Aí a gente tem a dinâmica de conhecer novas pessoas, porque a gente não acaba se envolvendo com todos os colegas, né? E quando tu acaba se envolvendo, conhecendo o colega, tendo aquela proximidade, é tão bom tu poder, às vezes, ajudar um colega, poder estar com ele, conversar. É uma sensação ótima. E será que Contábeis é competitivo, professora Elaine? Eu tava na ponta da linha. Será? É competitivo intra e inter. Né? É tanto internamente. Tanto pra organizar, né? Eu ia citar isso na minha fala. De quando a gente tá organizando, às vezes é difícil de organizar o evento, porque cada um tem uma opinião diferente e até a gente chegar nesse acordo. Mas aí que vem também a gente saber lidar, né? E isso aí a gente consegue aplicar também depois na empresa, óbvio, né? Óbvio, e isso que traz muito o accounting, principalmente, né? De a gente saber lidar com diferentes pessoas, diferentes conhecimentos, cada um com sua opinião diferente, né? E aí depois juntar tudo isso e fazer acontecer aquele evento e o mesmo acontece quando a gente participa do evento, né? No accounting são diversos níveis diferentes de conhecimento, desde o primeiro até o 8º. Então a gente saber equilibrar quem tá mais adiantado com o primeiro, mas também é saber distribuir as tarefas, né? Pra dar uma mais fácil pro que tá no primeiro e a mais difícil pra quem tá no 8º. Sim. E aí a gente também aprende que isso a gente aplica muito, às vezes, no nosso trabalho, só que a gente não se dá conta, né? E aí os professores brincam, eu não quero participar, os alunos vêm com essa, eu não quero participar porque eu não gosto do coleguinha. Mas aí o professor vem, tu vai gostar de todos os teus colegas que tu tem lá no trabalho? Não precisa nem gostar, mas é respeitar e trabalhar em conjunto. Talvez não convide para jantar, não convida para um happy hour, se for o caso, mas eu acho bacana essa competição intra e inter, no sentido de que, né, vira e mexe. Mas nós não podemos perder para a administração, nós não podemos perder para o direito, no sentido de organização, no sentido de sucesso do evento. Sim. E aí dentro da Contábeis, mas aí nós temos que, né, não pode furar o olho, não pode dar cotovelada, mas eu quero ganhar esse jogo, eu tô entrando, né, eu vou entregar o meu máximo. O resultado, tudo bem, pode ser terceiro, pode ser segundo, pode não classificar, mas tem um sentimento de pertencimento e tem um sentimento bacana. E o aprendizado feito nessas ocasiões, nessas circunstâncias, ele é muito mais duradouro. Né? Ele é muito mais representativo. Né? Posso tirar um 8,5, 9, 10 de uma prova, posso, né, fazer G1, fazer G2 e tal. Nem pensar em pegar exame e tal. Né? Ai, meu Deus do céu. Mas assim, num accounting, num Contec, entregar algo, né, ter aquele reconhecimento, caramba, nós fomos capazes de fazer isso. E aí você toca num segundo ponto, que é essa questão de recursos humanos. A técnica você conhece, você estuda, ela se modifica e tal, mas 80% das rescisões são feitas por problemas de relacionamento. Eu sempre brinco, se um dia se reunirem para falar mal de mim, me chamem. Porque eu sei cada coisa ruim de mim que eu quero falar. Eu quero ter oportunidade, eu quero contribuir. Porque é óbvio que cada um de nós tem
os seus pouquinho, né? jeitos, as suas formas, que nem são todas tão fáceis. A gente tem emoções, a gente tem sentimentos, tem dias bons, tem dias ruins, mas conseguir conviver com essa galera e saber que, caramba, esse time vai trabalhar sim, com alguém com mais dificuldade, alguém com menos, alguém vai contribuir mais porque tem mais para contribuir naquele ponto, mas dificilmente vai ser tudo linear, digamos assim. E eu lembro, acompanhando o evento, né, que os grupos primeiro era uma confusão total, né, até o ponto que eles... Bom, mas por que a gente não divide as tarefas em ordem de dificuldade para aqueles que estão no início do curso as mais fáceis e aqueles que estão no final as mais difíceis? Até cair a ficha... Meu Deus, foi o caos, né? Primeiro a gente se mata, depois a gente... Dá vontade de matar o Isso que é coleguinha. legal, né? Depois quando a gente percebe, a gente se junta e faz acontecer Sim. também, né? Exato. Chegar no resultado e assim, também no Anfi Games, assim, quando a gente se junta, a gente gosta de demonstrar que contábeis também é grande, né? Não em quantidade, né? Qualidade. Tamarinha, diga lá. Bom, eu gosto dos dois também, que é uma parte que a gente pode junto contribuir, né, pra fazer algo, pra ser uma coisa diferente, que todo mundo goste. E gosto também da parte de estar ali sentindo aquilo, né, vendo como é, que nem a primeira vez que eu participei, uma coisa nova, que acho que foi no sexto semestre que nós participamos, né, quarto. Que a gente caiu assim de paraquedas, né? A gente olha, meu Deus, a gente não ter... No começo, a gente não tem aquela comunicação de se organizar, que poderia ser uma coisa bem mais fácil para se separar por semestres também para fazer. E depois, quando foi passando para a segunda edição, tu já vê, não, isso aqui a gente tem que fazer, que isso aqui deu certo no outro, a gente precisa melhorar nesse. Então, assim, participar também do evento é muito bom. Também participei 3 anos, 2 anos ganhei, um fiquei em segundo e o outro em primeiro lugar. Então, é bastante gratificante a gente ver aquilo que, nossa, eu consegui com o grupo que a gente tinha, a gente mostrou nossas habilidades, que é às vezes só sentar, resolver e conversar, né? Que às vezes é um problema mesmo da empresa que a gente tem, que às vezes é só comunicação também que precisa ter dentro. E aproveitando o gancho da Tamara, né, ela falou 2 vezes a palavra comunicação. E se 80% dos problemas, né, de rescisão são de relacionamento, 100% desses problemas são de comunicação. Sem dúvida. E como é que foi para vocês, meninas, entrar no curso de contábeis, né? Pensando que é algo mais, de fato, numérico, mais sozinho, mais atrás do computador. E como foi desenvolver esse aspecto da comunicação? Chegando nesse estágio, no 8º semestre, de poder dizer, não, agora a gente entende que esse é um problema. Como é que foi? Como é que vocês se descobriram entendendo que vocês sabiam se comunicar? Que era algo que estava ali, mas que vocês foram construindo ao longo da graduação? Pra mim, no começo, eu lembro de mim, eu era uma pessoa assim, ó, tímida, não conversava. Até quando se conhecíamos, né? A gente era muito engraçado, porque era eu mais num canto e as outras eram as duas no dela, né? Ela não se misturava, era tipo água Sério? Com óleo, né? Então foi tão bonito, foi no primeiro dia ainda de dizer, eu disse, eu posso conversar com vocês? como se fosse algo errado, né? Depois dela pra Pediu cá. permissão. Não, foi muito engraçado. Vai se dar. Vamos tentar, né? Ver se dá Vamos ver. certo. Depois a gente não se separou mais também. Mas é isso, tipo, o que me ajudou bastante foi a disciplinas FOIL, que instiga bastante a gente a se desenvolver, a conversar, a apresentar trabalho, essas coisas assim. Foi uma coisa que me ajudou bastante. Eu era bem retraída, não conversava assim. Precisava erguer a mão pra falar alguma coisa, meu Deus, já me escondia lá atrás, né? Mas com as disciplinas FOIL, a Anfi instiga bastante isso, da gente ser nossos próprios protagonistas, né? Da gente se desenvolver e correr atrás. Porque se a gente ficar quietinho no canto da gente, a gente não vai ser quase que ninguém, não vai ser visto, né? Eu acho que é uma parte bem importante. A gente tem que desenvolver, assim, a nossa comunicação. Ser proativo, se dispor a fazer as coisas, não ficar pra trás e não se ingressar. Muito legal. Eu acredito que a comunicação é muito importante pra tudo, né? Tu precisa da comunicação pra tudo, até no trabalho, na faculdade, pra tudo. Tu
quer alguma coisa, tu tem que saber se comunicar pra que não venha distorcido, né? Uhum. Eu concordo com a Tamara também, porque eu também tinha uma vergonha de falar, assim, em público que tá louco. Eu e a Vanessa, até desde criança, né? A gente tinha muita vergonha de falar, assim. As pessoas perguntavam pra gente alguma coisa, a gente dava um vácuo eterno à pessoa, né? Silêncio Como é total. possível? Silêncio total. Exatamente. Aí hoje eu vejo que até como a Tamara comunicou, né? Falando da FOIO, ela nos desenvolve bastante, tanto na nossa comunicação, de que é importante a gente falar, quando a gente tem dúvidas, de perguntar também. Porque a comunicação, se tu não perguntar nada, tu acaba de deixar de perder uma oportunidade. Legal. É Show. exatamente isso, né? De se colocar como protagonista naquela oportunidade, ou de entender uma coisa errada e não saber depois como se colocar, como se reposicionar, né? Exato. E ainda tem uns professores que mandam, tira essas folhas pro alto aí, vamos conversar, vamos bater papo. Não precisa essas folhas aí, não precisa ficar segurando. Eu preciso da tá? minha colinha. Vamos conversar, vamos conversar, não te preocupa, não tem certo e errado. Vamos bater papo e vamos construir alguma coisa. Diga lá, Vanessa. E quando a gente chega aqui, né, que nem a Tamara ali citou, porque eu vim do interior, então a gente não é acostumado a responder assim. E aí começa lá os professores, meu Deus, mais um trabalho que a gente tem que apresentar. Não, e aí lá vem outro, né? E a pior parte é quando eles falam assim, Tamara, responde pra mim. Daí tu fica se escondendo, né? Tu já vai assim, ó, só vai abaixando na cadeira. Tem algum voluntário? Alguém quer começar? Ainda ninguém era nada. Foi a primeira coisa que eu estranhei, assim, eu pensei, não, eles vão se organizar, alguém vai começar. Nem que seja alguém que quer começar pra sair, pra ir embora mais cedo, pra não precisar ficar a noite toda. Não, ninguém. Não, tudo bem, então eu vou ter que chamar alguém, então, né? E aí nas próximas as coisas já vão evoluindo. Vai fluindo. É que daí isso foi até um problema, assim, que muitos sofrem, assim, quando entram em ciências contábeis, né? Que a gente tem esse medinho, né? E aí daí durante a faculdade a gente vai vendo também com as aulas que se eu continuar desse modo, eu só vou ser um escravo no trabalho, na minha profissão, no futuro. Eu não vou conseguir evoluir. Porque hoje, também com a inteligência artificial, vem muito a técnica já está vindo para auxiliar. Então, que a gente precisa dessa comunicação, né? De se aparecer. Se eu não me aparecer, eu vou estar, às vezes, perdendo uma grande oportunidade que eu poderia ter, né? Como trazendo também o que a gente trabalha em FOIO. Um líder precisa de uma leve comunicação, de saber se expor ao público, né? E aí a gente vê, eu vou querer ser só um escravo, eu vou querer algum dia chegar a ser numa liderança, que eu vou ter que falar, vou ter que me colocar a minha opinião, né? E aí a gente começa, a gente começa lá com a folhinha na mão, lá nos primeiros semestres, aí depois vai indo um pouquinho, dá aquela gaguejada, assim, de leve, assim. Quem nunca? O professor, assim, às vezes a gente vê que ele dá aquela seguradinha. Faz umas caretas. Ele vê no nervosismo a folha assim tremendo. Ainda mais quando o professor inventa de fazer uma pergunta no meio da apresentação. No meio. Isso aí saiu do meu roteiro, hein? Eu tinha tudo decoradinho. Tava aqui, uma entrevista. Não, pegou lá. Pegou o 14 com o 11 lá e ainda quer que faça que o cérebro funcione. E é bonito, né? Que daí no 8º semestre, daí, claro, a gente já conhece também mais o professor, né? Mas aí a gente já vê que numa apresentação de trabalho, que se tu não responder uma pergunta, ele já vai te perguntar, né? Que foi o que aconteceu. Ou às vezes ele faz uma só pra fazer amizade, assim, só pra deixar bem confortável, uma que tu sabe que ela vai responder fácil, assim, então, o que você acha sobre isso? Então, mas beleza. Daí já vem com todo o pique, tá? Responde. Dá aquela coragem. E aí, vem um assim que... Pra acabar de vez. Ou tenta enrolar, assim, a gente vem com tenta aquela... enrolar pra ver o que é a próxima. Tentativa é livre, né? Com certeza. Vai que o professor não lê o trabalho, né? Vai que é um risco e tal. Meninas, começando agora com a Tamara. Se a Tamara de hoje se encontrasse com a Tamara lá do ensino médio, no 3º ano, e que não tinha decidido ainda contábeis,
não tinha decidido Anfi. O que a Tamara diria hoje para a Tamara de ontem? Depois a Tamara ter percorrido esse Tudo percurso, estar às vésperas de se formar, se nenhum professor atrapalhar. Se nenhum professor atrapalhar. Com as fotos Tá tiradas. tudo encaminhado, só lindíssimas, falta nenhum enquadradas. professor A atrapalhar. gente tá contando com os professores. E o Bruno escreveu no grupo lá. Não, mas isso é responsabilidade de cada aluno. Tá. Aí eu tá, vai. Né? Mandou bem, ganhou meio ponto aí, ganhou minha amizade eterna. Bom, o que eu diria pra Tamara de anterior? Que tem um mundo inteiro de possibilidades, que basta só ela querer, né? Que eu lembro que antes de eu vir pra Anfi, eu trabalhava com a minha avó numa loja de vestuário. E sempre me instigava bastante aquela parte, sabe? Vinha o contador, pegava as notas, ajudava, trazia os recibos. Eu ficava pensando, mas como é que você quer fazer contábeis? É uma coisa que me chamava muita atenção. E ainda quando eu era pequena, eu ainda gostava de fazer aquelas coisas de vender, sabe? Eu fazia tudo registrado. Vendia tal coisa pra tal pessoa, tudo registrado. E tinha aquela, assim, de investir, essas coisas, sabe? Era muito lógico. Daí, tipo, depois meus pais, o que tu vai querer fazer? Daí eu sempre, eu quero fazer contábeis. Ela sempre firme no que eu queria fazer. E daí depois, até antes de eu vir, e também quando eu vim pra Anfi, sabe quando tu chega aqui nesse lugar e tu olha assim, primeira coisa, tu olha o local, a beleza desse local. O lugar é muito lindo, muito lindo. Muito lindo. Te enche, assim, teus olhos, assim, de ver. Eu sou uma pessoa que eu gosto, sou mais assim, reservada, que eu gosto de um lugar tranquilo, que traz harmonia, bastante essas coisas, assim. E quando eu vim aqui pra Anfi, foi, assim, que me chamou muita atenção a infraestrutura da Anfi, toda a parte da Anfi, das salas, tudo, os professores também. Então, foi um local, assim, que bastante me chamou a atenção e eu sempre gostei. E daí, também, o que eu diria, então, pra Tamara de antigamente? Que, então... Na hora da decisão, ela teria vários cursos, vários universos, várias possibilidades. E ela escolheu. Sim. Sabe, quando tu chega aqui, tu olha assim, que nem eu diria, vai onde tu vai e tu se sente bem, sabe? Assim, tu vai que tu vê, não, aqui é o meu lugar. E aqui eu senti, porque eu saí de casa e quando eu vim pra cá, porque eu fui conhecer outras universidades também, mas nada me chamava atenção, sabe? Tu chegava no lugar, só mais uma. Aí quando eu cheguei aqui na UF, não, nossa, assim, tu chega assim... É aqui o meu lugar, é aqui que eu quero me desenvolver e é aqui que eu me desenvolvi. Então, eu disse assim pra Tamara que tu fez a melhor escolha, que eu não me arrependo da escolha que eu fiz. Sou muito grata pelo que eu fiz e pelo total que eu me desenvolvi, que eu nunca imaginei que eu poderia ter chegado até aqui onde eu cheguei, né? Então, a gente olhar pra trás e ver isso deixa, assim, bastante feliz e motivada também. E é lindo que tu falou, que tu é grata a ti. Sim. E guarda isso, porque isso é muito, muito real, muito pertinente. Vanessa, antes que eu chore! Ei, o olhinho já tá brilhando! Antes que eu chore, vocês não fazem ideia o quanto que eu gosto de vocês, o quanto que vocês a turma toda, o quanto que a pegada de vocês, a vontade, faz vários sacrifícios serem pequenos perto de presenciar o desenvolvimento muito de massa. vocês. Eu Uma não coisa esperava, em tão pouco tempo, em 3 semestres que a gente está junto, ver vocês se Desvalorizados. transformarem. Uma coisa que nós conversamos bastante, né? Tipo, que nem os professores, o quanto que eles fazem por nós, né? A gente conversa com o professor lá e vem, tipo, na segunda-feira, sai lá de Santa Cruz pra vir dar aula pra nós. Dá pra ver, assim, que é um carinho que tu tem por nós, que é uma coisa, assim, gratificante pra ti, que é uma coisa que tu gosta, né? Que é uma coisa que te faz feliz, que é um... Pode ter certeza. Então, vamos lá. A gente chega lá no ensino médio e aí, como eu sou natural de Candelária, a gente tem aquela decisão. E a minha turma foi uma turma, assim, que não pretendia muito fazer graduação. E aí, quando a gente também conheceu a Anfi, eu vou ter que me mudar de lugar, vou ter que morar pra lá, vou ficar longe dos meus familiares. E aí aquilo lá começa a pesar na tua Vou ter que fazer faxina.
cozinhar, lavar roupa, tem que me virar. Se eu não Tava fizer... tão bom, as roupas vinham assim no guarda-roupa, dobradinhas. cheirosinha. E aí, Perdão. e aí tu começa naquela, vou ou não vou, né? E aí eu agradeço a mim por não ter escutado, assim, não ter influenciado, assim, diante de tantas pessoas, até às vezes parentes, tão longe, pra que não que seja longe, né? Mas pra eles, eles também têm esse apego a gente quando a gente sai. E o medo também de perder a gente. Mas eu tenho essa satisfação, que eu nunca imaginaria nem que eu estivesse aqui, que eu usaria esse estilo de roupa, que a gente também se desenvolve como profissional. E a gente começa a ver, nossa, como a gente mudou. Se a gente pega aquela foto de quando a gente entrou aqui e compara com... Isso que é a imagem externa. Ainda Sim. tem aquilo que a foto não revela, que a gente ainda poderia E aí a gente... demonstrar. E a gente acaba conhecendo aqui também tantas pessoas legais que a gente acabaria não conhecendo, né? E eu não sabia também, quando tava no ensino médio, o que eu ia fazer, né? Porque tem aquela dúvida, né? Assim, eu nunca tive também um contato profundo com ciências contábeis. Até eu escolhi a faculdade só lendo o que eu via na internet e eu não sabia que era ligada a números. E eu gostava de números na época, porque eu gostava de matemática, nesse sentido. Então vamos pra essa... E aí tem aquela pressão de pai, tu vai querer fazer faculdade ou tu não vai querer fazer? Tu vai querer ficar aqui na cidade trabalhando ou tu vai querer ir para alguma faculdade, mas também que a gente teve que trabalhar também. Então a gente teve que investir um tempo maior, que eu poderia estar toda noite em casa, deitada no sofá, olhando aquele filme, descansando. Mas não, toda noite a gente tá lá na faculdade, se construindo para cada dia também se tornar melhor e ter esse conhecimento, né? E aí, eu, assim, sem dúvidas, eu acho que foi a melhor escolha que eu poderia ter feito. Não me arrependo nunca, jamais, nunca vou me arrepender, né? Eu diria... Pra mim mesmo, vai lá e arrisca. Se é pra ti, é pra mim, não vai ser pra mais ninguém. É eu que vou ter essa recompensa lá no futuro. Agora pode ser que vai doer, vai ser doloroso. Não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou gostar de ciências contábeis, não sei se eu vou querer seguir aquilo. Mas se eu nunca fosse experimentar, eu nunca saberia a resposta, né? E o bacana, né, professor Eloy, que a Vanessa comenta e a Tamara também comentou na fala dela, não é que vai ser simples, né? Escolher a gente mesmo não é simples. Não é uma tarefa fácil, porque todo dia, cara, eu vou acordar cedo, eu vou fazer as minhas coisas, eu vou pensar o dia pra mim, eu vou pro meu trabalho cedinho, faço... Tenho, né, todas as questões de gestão de pessoas que a gente comentou, de querer mostrar que é capaz e consegue construir um pouquinho a cada dia para aquele lugar. Chega de noite, já um pouco cansado pra aula. Professora, Só um pouquinho. No oitavo semestre a gente... o oitavo semestre. Nem dá pra comentar. a senhora tá sendo... Eloy. Disfarça um pouquinho. Tá escolhendo as palavras. E aí chega na faculdade, tem todos os desafios que a gente coloca, né? Os professores colocam, que vocês mesmos se colocam. Mas por que a gente tem essa atividade para fazer? Mas quem sabe eu faço um pouquinho mais do que aquilo que foi me colocado. Aí faz um slide bonito, faz uma apresentação diferente, pensa numa atividade. Não é que é fácil, é uma construção, mas que no final, olha a gratificação que a gente tem chegando nesse percurso final da graduação. De ver vocês falando desse modo, com essa maturidade, e entregando já o resultado que vocês entregam hoje todos os dias. Né? Então, muito, muito bacana ouvir vocês, né? E Andressa? E aí? Eu diria pra Andressa que vale a pena arriscar de seguir, porque tu consegue se conhecer melhor. A faculdade aqui é diferencial, tu consegue se conhecer, ver o que é pra ti, sabe? Tu consegue ver, eu sou pra isso, eu sou bom nisso. Poder ser uma pessoa independente também, de poder aprender a se virar sozinho, porque, tipo, eu e a Vanessa, a gente uma ou a outra, né? Mas aí a gente poder, uma trabalha num lugar, outra trabalha no outro, poder se conhecer, ver, eu sou bom nisso, eu consigo resolver esse problema. De dizer pra Andressa, assim, que vale a pena ir lá, ver que tu
vai poder crescer na vida, poder ter várias experiências, de poder contribuir com várias pessoas, né? De ter de conhecer até pessoas maravilhosas, né? Que a gente conhece os nossos professores também, a gente fica inspirado até quando a gente vê como o professor Eloy vem de tão longe, às vezes, assim, de toda segunda, de vir até a faculdade, ida e volta, que também nos incentiva de não desistir, sabe, assim, que daí tu vê que o professor tá ali pra te ajudar, tu tem uma dúvida, ele tá lá, te incentiva, tira tuas dúvidas, fala como tu pode te ajudar em tais dúvidas, assim. É tão bom poder tu ver a tua evolução, sabe? Então eu diria pra Andressa que ela deve arriscar, que deve seguir e que deve poder ver o seu crescimento ao decorrer do tempo. E eu vejo isso em vários desafios, eu fico sempre impressionado, falo por mim e tenho certeza que os outros professores também. Eu tenho um estilo e chega lá 23 horas e 59 minutos de tal dia e os materiais estão lá, estão postados, estão feitos. Como a professora Rafaela falou, às vezes poderia ser uma apresentação mais simples e eu sempre me surpreendo com vocês. Vocês sempre entregam mais do que eu pedi, sempre é mais, com as dificuldades, com as possibilidades. E eu sempre dou como desafio, que esses dias até eles estranharam, coisas que ainda não existem, coisas que eu não sei bem certo o que vocês vão encontrar, porque é o que está disponível, é o mundo de verdade, não é um exercício pedagogicamente arrumadinho, fechadinho e tal, porque o mundo não está preocupado com isso, o mundo vai... Ele não vai identificar, agora é um problema de controladoria, agora é um problema de finanças, tem um problema. E aí eu quero fazer um gancho da questão problema para a iniciação científica, já desmistificando um pouco, porque se perceberam ou não, e eu tenho certeza que vocês perceberam, que muito da preparação que a professora Rafaela faz com vocês, em todas as... E eu fui aprendendo, fui descobrindo o jeito de se trabalhar na Contábeis, é para a solução de problemas. Ok, você tem lá um artigo científico, você tem um projeto, objetivo, metodologia, referencial teórico. Isso é para a vida. Vocês não vão precisar toda vez fazer um artigo científico. Né? Chega! Só na pós-graduação, no mestrado. Né? Mas assim, na vida de vocês, mentalmente, a hora que virar um problema, vocês vão estar preparadas e preparados para ir por esse caminho. Né? Para não ser um achismo, para não chegar direto numa tabela em Excel para fazer... Não, peraí. Qual é o problema? Qual é o objetivo? Vamos abrir esse objetivo, vamos fazer caminhos, tem que ter uma metodologia. Eu não vou primeiro resolver e depois eu vou escrever a metodologia. Uns me propuseram isso, primeiro nós vamos fazer e aí depois... você não constrói uma casa e depois você faz o projeto, né? Você faz primeiro o projeto da casa e depois você executa. Né? Da mesma forma, e aí eu quero ouvir de vocês, eu vejo o sucesso de vocês, e a professora Rafael já citou, e é congresso brasileiro de contabilidade, é convenção, cito aqui a Analice, que a gente queria muito que tivesse presente conosco também, foi agora há poucos dias em Bento e apresentou, e aí de novo eu poderia ter apresentado por ela, e eu não apresentei, eu deixei ela apresentar, e você sabe o quanto eu fico ali torcendo com as mãos, com os pés, né? Como serão as bancas. Eu quero o melhor, né? Mas eu preciso só colocar a rede de proteção e deixar vocês fazerem. Porque é fazendo que vocês vão abrir as asas e vão voar. Eu jogo vocês na beira do precipício e atiro para baixo. Atiro para baixo. Tô lá com a rede de proteção, mas... Eu quero que vocês não cheguem ao chão, que vocês abram. Eu sei que vocês têm asas, eu tenho certeza disso, mas vocês têm que descobrir e vocês estão descobrindo. Então, assim, nesse paralelo entre o mercado de trabalho, vocês tendo que conciliar aulas, é essa a estrutura, a grande maioria dos estudantes, vocês já passaram por um funil muito grande, que o número de estudantes que chegam ao ensino superior... Modesta parte da minha família, eu fui o primeiro que consegui me formar e não tem como não valorizar isso, porque
educação, muito mais do que discurso e tal, é mobilidade social. Você muda, a tua família futura muda. Né? Vocês vão descobrir isso ainda, que a família de vocês seria diferente. Né? E não tem ideia como eu torço por vocês. Se vocês tiverem permanecido em Candelária ou em Estrela Velha, né? Trabalhado na loja, poderiam ser felizes, não tem problema nenhum. Trabalhar durante o dia, não fazer nada à noite, olhar novela, ou namorar, ir no barzinho, ir na Pereira Rego, né? Enfim, tá tudo certo. Né? Da possibilidade de vida, de família. Não estou falando em dinheiro, não estou falando em riqueza material. Isso é uma consequência. Mas o que vocês vão poder viver, o que vocês vão poder vivenciar graças à educação. Isso é qualquer curso, não é? É óbvio que sendo incontábeis, né? Vamos lá. Mas seguir, e eu já visitei turmas de ensino médio em que eu percebi uma apatia, assim, chegou no ensino médio, é o nosso limite, agora temos que trabalhar, o pai e a mãe disse que temos que trabalhar, né? Temos braços para a lavoura, como era antigamente, e aí a gente tem essa possibilidade. Então, para vocês agora, fiquem à vontade, quem quiser responder, como é que concilia, né, tudo isso, como é que faz a parte da academia, a parte da universidade, o trabalho, a vida pessoal? Eu vejo umas postagens de vocês bem legalzinhas, não me convidaram, né? Na hora do gole eu não participo, na hora do gole estão lá se divertindo. E eu sei, e vocês não postam quando vocês estão fazendo faxina. Vocês não postam, né? Aí, tudo dá pra mostrar, isso né? Isso não aparece. Então, como é que é conciliar tudo isso? Eu acredito que seja na base do planejamento. Tu planeja. Boa. Por exemplo, eu planejo que de segunda a sexta eu vou trabalhar em tal horários, que à noite eu tenho aula de segunda a sábado. Aí, eu tenho meu sábado de tarde, assim, livrezinho, dou uma descansada, assim, pra estar um pouco mais renovado. Faço a faxina, né? Só que isso a gente não posta, né? Aí, quando a gente vê que tá mais liberado em questão de trabalhos, de temas, assim, que a gente recebe dos queridos professores, né? A gente chama, a gente manda uma mensagem assim, no nosso grupo, né? Pra gente poder sair, se descontrair, de fazer uma coisa por si mesmo, sabe? De se sentir bem, não só tá naquela rotina, de mudar um pouco. Ótimo. De mudar. Aí a gente sai um pouco, vai dar umas passeadinhas, assim, toma uma bebidinha, né? Que não pode faltar, né? De ter esse planejamento, de poder curtir a tua vida e de poder fazer o teu trabalho e o teu curso que tu tá cursando, de poder ter esse planejamento. Então, existe equilíbrio, Andressa, entre a vida universitária e uma vida social? Existe. É possível? É possível. Somente organizar, né? Vamos saber. E outro ponto, eu acho também, é encontrar pessoas que têm a mesma vibe que tu. Por exemplo, a gente começou com um grupo também de amizade, era bem maior no início da faculdade, mas cada um tem seu estilo de viver. E isso às vezes não dá certo, né? E a gente se encontrou, quer dizer, eu e a Andressa somos irmãs, né? Mas Vocês se encontraram desde o útero da mãe, desde a maternidade, vocês se conhecem. Mas o legal é que a gente tem, tipo, a gente também tem o mesmo estilo, né, de viver, e a Tamara também, depois a gente se juntou, mas a gente tem coisas que são, tipo, trabalho, faculdade, a gente não consegue fugir daquele horário, então já é planejado, né? Então aquilo tem tal horário, a gente não consegue. E aí sim, daí depois nós três, por exemplo, sábado de tarde, um cochilinho da tarde, porque a gente tá acabado durante a semana, porque é normal, né? De descansar um pouquinho. E aí sim, aí depois a gente dá aquela organizada no apartamento, assim, porque a gente também precisa. Tem isso que às vezes na semana é mais corrido, só consegue dar uma varridinha, alguma coisa, e daí no final de semana acontece a faxina mais pesada, né? E aí de noite também não dá pra só entrar no fluxo de trabalho, estudar e também não se descontrair, né? E aí a gente se une, é aquele incentivo, a gente diz, tem que ter o incentivo, que nem a gente estudou pro CRC, né? O do CRC foi muito bom.
coloca um abacaxi na frente, coloca uma incentivo. cenoura e tal, pra... CRC, Eu faço porque eu quero tal a coisa. CRC aqui que a gente fez. A gente é no domingo que acontece a prova, né? Aí no sábado de tardezinha vamos fazer um churrasco. Aí a gente faz o churrasco, toma um golinho ali, né? Dá uma acordada pra vida. E aí depois a gente foi estudar, Começar né? os simulados, né? Pegou uns simulados que lá tem um site que disponibiliza, né? E aí a gente ali Eu tinha essa questão, acho que num grupo que tinha me Isso. enviado. E aí a gente marcava, assim, e aí depois discutia, tá, mas por que é isso? Qual tal resposta, né? Daí eu dizer, eu marquei essa, tá, eu marquei essa. Daí a gente olhava qual que era a correta. Tá, mas por que tá correto isso aqui? E aí a gente quando a gente- discutia, sabe? Daí foi uma coisa que foi muito Grave, boa, que grave. chegou na hora, eu ia perguntar. Isso que a gente falou. E daí, Olha senão, que tipo legal. assim, muitas vezes, que nem no CRC, tem muitas coisas que os professores falou, tava muito quente na nossa cabeça. A gente tinha umas de custos, que era o professor Marcelo. Eu lembrava, assim, ele falando pra gente, assim, reforçando, vocês lembrem disso aqui, que isso aqui vai cair na prova, cair no concurso. É uma coisa, assim, que bastante E legal. aí não se torna uma coisa chata também, Claro, né? claro. Aí a gente dava risada, porque a gente às vezes marcava... Porque às vezes a gente esquece alguns assuntos, né? Normal. E marcava uma coisa que depois a gente via que não tinha nada a ver, Não tinha né? nexo. E aí a gente discutindo, tá, mas por que é isso? A gente Não conseguia precisava, defender, não conseguia... É, e daí a gente dava risada, né? E aí outro dia na prova a gente lembra... Isso aqui era daquilo lá que a gente errou lá ontem. E assim, claro, Show. e daí tem aquele todo nervosismo e tal, mas que daí isso dá aquele alívio, né? E aí no domingo também. Às vezes tem finais de semana que a gente consegue ter ele mais livre e outros Sim. que a gente precisa destinar para fazer os trabalhos da faculdade, né? Então a gente não dá para também viver toda. Claro, tem gente que consegue, né? Mas eu prefiro me organizar e ter alguns finais de semana que a gente consegue ter mais livre Claro. e outros a gente organiza para fazer trabalho, principalmente nas semanas da prova de G1 e G2, né? Que é mais difícil. O professor gosta de fazer uma prova de 5 páginas. né? Tem uns aí, né? Eu vou Citar propor. nomes. Existem faculdades que fazem a semana do saco cheio. Né? Sério, que é entre um bimestre e o outro, antes de fazer G1, uma semana não tem aula. Né? Não tem aula a semana toda, só que daí na semana seguinte vem todas as provas. Aí Pauleira. tu te prepara. Eles chamam de a semana do saco cheio. Daí, e é institucionalizado já. Vou fazer uma proposta. Vamos ver se a gente começa uma semana mais cedo e tal, vamos ver se vai rolar. se dá match. É mais ou menos o que as gurias falam, bastante planejamento e organização, né? Se tu não tiver um planejamento e uma organização na tua vida é uma bagunça, né? Tu não consegue organizar ela, depois acaba aquilo ali te acumulando, tu não... Tá teu local todo desorganizado, onde tu trabalha, onde tu mora, e depois a tua vida também vai estar numa bagunça, né? Então tu tem que estar bem... Começa por fora, que tu vai ver que por dentro tu tá bem também. Tu chega em casa, tu vê tua casa limpa, assim, te dá uma energia pra te continuar e tu fazer teus trabalhos, estudar. É uma coisa, assim, que te motiva bastante. Então... E claro, colocando um gancho, né, pra não esquecer, a gente também arruma algum final de semana do mês pra visitar nossos pais, né? Porque aí, às vezes, a gente recebe alguma mensagem assim, esqueceu da mãe, esqueceu do pai, mas isso faz parte da correria no meio da semana, né? Daí a gente, mãe, tá tudo corrido, mas a gente também, daí quando dá, liga pra eles, manda alguma mensagem, assim, no dia, não, tá tudo certo, porque eles também têm hoje a gente tem esse contato do WhatsApp, então é Você muito facilita. mais fácil. Isso que a Tamara falou é de uma riqueza fundamental de você organizar o teu ambiente, por mais que o que a Andressa tenha comentado, que durante a semana se limpa onde a procissão passa, né? Se faz essa é uma expressão da minha mãe. Não, só limpa ali, se é para pegar um ajudante só para limpar onde é que a procissão passa, aí se eu mesmo posso fazer, eu quero alguém que limpa os cantos, eu quero alguém que arreda os móveis, que tira as teias de aranha e coisa e tal, né? A dona Miriam é forte. Mas se você não organizar o teu ambiente, e aí eu reforço aquilo que vocês falaram também, do lugar aqui. Eu sou fascinado por janela. Eu, para trabalhar, eu tenho que ter janela. Eu tenho que conseguir ver se está escuro, se está claro, se está chovendo e tal. Quer me ver mal, me bota entre 4 paredes, no concreto e tal. Pessoas de capital, pessoas que estão acostumadas com cidades maiores do ponto de vista de concreto, correria e tal, quando enxergam o verde, quando enxergam... Os americanos, quando vem um campus universitário, eles enlouquecem, porque eles estão acostumados com concreto, coisas retas e tal. Então,
como que o ambiente nos favorece ou desfavorece. E aqui, felizmente, favorece, porque você vê pôr do sol, você escuta pássaros, você vê flores, você vê... o pessoal que gosta de flor e tal, né? Você vê flor, você vê primavera, você vê inverno, você percebe isso influencia em nós. Professora Rafaela, contigo. Perfeito. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Gravei aquela pergunta. O que acontece? Olha só, vejam bem. Contábeis, pelo que eu percebi, é muito prático, tem muita atividade, tem o accounting, tem o Contec, tem muita questão de apresentar trabalho, enfim, tem vários aspectos assim. Mas eu gostaria de resgatar o ponto da iniciação científica, então, da pesquisa, né? No curso, que também é uma veia inserida lá no 3º semestre do curso de graduação. E nós, como professores, a gente observa uma evolução gigantesca dos alunos a partir dessa atividade, que é esse momento de maior introspecção para fazer a curiosidade que está lá na vida real, né? No problema real, como o professor Eloy comentou antes, mas que vocês se desafiam a responder essa curiosidade de alguma forma. Então a gente percebe, pra gente é nítido, né? Eu queria saber de vocês, se vocês percebem alguma habilidade que vocês levaram para o trabalho ou no dia a dia, algum aspecto que de fato a iniciação científica ou esse percurso de pesquisa, de apresentação de trabalho contribuiu para a formação de vocês? Como é que vocês percebem a iniciação científica dentro também, né, para o profissional de ciências contábeis? Contribui? De que forma? O que vocês percebem que muda com essa formação já direcionada à iniciação científica? Eu acho que tem bastante a parte ali de que me chama a atenção de investigar. Tem um problema, tá, mas como é que eu vou chegar naquela resolução daquele problema? Não, tem que ir a fundo, tem que ver, e tu já tem a solução ali, daí tu só vai, né? Depois tu começa a desenvolver daí a introdução, a metodologia, a fundamentação, daí tu vai pros resultados, e daí vem a conclusão ali. Então, isso é uma parte que te ajuda bastante ali de tu poder buscar a solução, ter o problema e tu conseguir buscar a solução para resolver. E depois vem a parte de apresentar, tu se desenvolve, tanto na tua parte pessoal, tu se desenvolve pessoalmente, mas também profissionalmente, né? Tu cresce junto com aquilo. Eu lembro quando a gente começou, né? Não tinha nem base do que era escrever um artigo. Quantas correções que vinha lá? As letras vermelhas da ainda Rafaela, bem que a gente era colorado, assim, né? vermelho. Não, isso aí já não é da minha parte. Vem a favor. Falem por vocês. Eu acho que a gente tá em maioria. E daí depois quando tu escreve o primeiro, daí tu vai pro segundo, daí tu... já fiz tudo isso aqui, me desenvolvi tanto. Até depois eu comecei no 3º, né? Depois no 5º veio a Rafaela numa disciplina foil lá. Vamos escrever um artigo, né? E daí tinha o congresso de psicologia que nós tivemos aqui no Recanto. Ainda nós escrevemos. Nós fomos uma das premiadas, né? Das categorias. E assim, a gente não colocava muita fé, assim, também, né? Nada, nenhuma fé. Na verdade, quem colocava fé era eu. Primeiro a gente começou assim, não, vai ser mais um trabalho, porque ele avalia pra G2, né? Vai ser lá... né? Pressão na roça. E o interessante desse trabalho é como é que ele surgiu, porque a gente tinha feito entre 4 primeiro, lembra? E aí a gente brigou meio que com o 4º integrante. E aí a gente pediu mais tempo, né? Disse, não, Rafa, dá mais um tempo que a gente vai fazer outro, porque eu não gostei daquele, né? E aí eu lembro que ele disse, não, vamos fazer. Daí as gurias toparam, né? E aí depois, não, vamos mandar esse aqui, vamos fazer uma coisa mais bonitinha, que aí a gente começou também a colocar um pouquinho de fé, vai que dá, né? Vai que dá certo. Vai que rola. E aí no dia, né? Sim. Não, e a minha, assim... No dia, a minha gratificação foi... Ninguém queria fazer artigo de foil. Meu Deus, disciplina foil, fazendo artigo, nós seguimos. Me dá um tempo. Mas de novo? Toda hora. No mínimo, uns 4 trabalhos daquela turma foram premiados no congresso.
Maravilha. a partir de uma curiosidade que era genuína de vocês. Sim. E nisso a gente vê a gratificação, né? Que a gente faz. Mas daí quando a gente tava lá naquela pressão, será que a gente vai ficar em primeiro lugar? E tu vê teu nome, assim, ser chamado, tu fica assim, nossa. Até quando falaram o título, a gente ficou pensando assim. Será? Eles começaram a conhecer esse título num lugar. Será que é o nosso mesmo? Porque daí começa a dar aquele frio, né? Aí eu lembro que nós assim. três se olhamos e perguntamos, é o nosso mesmo? E o bacana do que a Tamara fala, né, da questão da profundidade. Esse é um aspecto que a gente percebe drasticamente alterando, assim, claro, no decorrer das disciplinas técnicas que vocês vão aprendendo na contabilidade, mas como vocês aplicam a iniciação científica em todas as disciplinas. Vocês não vão mais de qualquer jeito, vou fazer uma pesquisinha Claro. aqui, vou levar uma apresentação. Não, peraí, tem autores que falam daqueles aspectos, então vou procurar os melhores autores. Não, esse artigo aqui tá meio esquisito. Será que essa pessoa que escreveu é mesmo verdade aquilo que ele escreveu? E depois, com a inteligência artificial, isso se reforça, porque é um meio, é uma ferramenta. Então, vocês conseguem entender um modo de raciocinar de forma profunda e, sem se dar conta, vocês levam isso em todas as atividades que vocês vão fazer, seja na faculdade, seja no trabalho, seja para vocês mesmo na vida, né? Vou fazer uma atividade diferente. Mas vou buscar entender como isso é de fato. Como as pesquisas mostram. E o primeiro impacto a gente sempre fica assim com um leve ódio, assim, de mais um artigo, mas aí... Leve ódio! Defina pra mim leve ódio! Não, porque assim... Ou é ódio ou não é? Não, mas O um ódio artigo não pode pra ser leve. escrever, lembra em pública? Sim. E aí, mas o legal é que assim, a gente sempre consegue, aí primeiro assim, né, naquela primeira semana, assim, quando o professor traz aquela proposta, assim, mas de novo mais um artigo, né? E aí sim, a gente cai a ficha, não, vamos fazer um artigo, tentar fazer o máximo possível, né? Pra gente também aproveitar e utilizar em algum local, né? E aí, como é que a gente já aproveitou em 3 disciplinas, por exemplo. Começou com um congresso lá o Nacional de Contabilidade, que começou na disciplina de iniciação científica, e depois a gente, numas aulas complementares lá no grupo da pesquisa, a gente aprimorou e conseguiu uma publicação ali no congresso. Aí depois nessa de FOIO, que a gente conseguiu também ganhar esse prêmio no Congresso Internacional de Ontopsicologia. E aí agora também em Contabilidade Pública, que o professor Eloy nos trouxe essa proposta de mais um artigo, né? E que a gente não fazia também nem ideia, porque a gente estava conhecendo a área pública na contabilidade. Mas mesmo assim a gente tenta encarar o máximo possível para trazer algum resultado bom. E que agora também foi aprovado para o Congresso Internacional de Custos, né? Então, a gente consegue também aproveitar não só mais um artigo na disciplina e deixar lá tirado, entreguei para o professor, ganhei minha nota e acabou. E aí, a gente já consegue também tirar uma vantagem para nós, né? Com certeza. Não é com só um certeza. sacrifício. E é uma coisa tem gratificante tu ver o que tu conseguiu alcançar, né? Que não é só, só entreguei aquilo ali e ganhei minha nota, né? Tu vê o total tamanho que tu consegue alcançar através do artigo de... E o que eu acho importante, assim, referendando para vocês, muitas vezes nós, professores, a gente fala para vocês que vocês são incríveis. Mas vocês não acreditam! Vocês não acreditam! Né? Então, assim, uma validação externa eu acho super importante. E eu instigo muito isso, porque eu adorar vocês é fácil. Isso é tranquilo, isso é diário, isso é permanente. Mas mostrar para vocês que vocês têm valor e que vocês podem competir de forma técnica, de maneira blind review, manda lá 2 avaliadores que não sabem quem foi você, que foi você que escreveram, se vocês são assim, assado e tal, de qual instituição avaliaram e tecnicamente definiram que aquele artigo deveria fazer parte dentro daquele rol a ser selecionado. Então, isso é muito bacana. E isso, de novo, retroalimenta e estimula toda a contábeis, todo o curso, toda a instituição. Agora, vocês vão falar para alunos do ensino médio lá do terceirão e vocês vão me responder por que eles deveriam fazer contábeis e, se eles escolherem fazer contábeis, por que vir fazer aqui na ANF? Responsa, hein? De responsa. Defende a profissão aí. Tá livre? Defende. Tá livre. Por que fazer contábeis, né? Então, vamos começar por ali. A gente sempre brinca, com a administração, que o contador
pode ser um administrador, mas um administrador não pode ser um contador. Há polêmicas, não vamos entrar. Brincadeira, Não vamos daí, ó, entrar. Rafael, Não vamos eu vou entrar na em- brincadeira que eu tô em Interna. minoria. Vamos dizer que são situações Situações compartilhadas, não está bem definido. Então, a gente... Porque não precisa somente também atuar, assim, na área de contabilidade, né? A gente, trazendo esse gancho, no que sentido? A gente consegue atuar também na parte mais gerencial, de tomar decisões nessa área, de entender os números de uma empresa também, nesse sentido, né? Certo. Então, acho que contabilidade não é só impostos, não é só entregar declarações, não é só aquela coisa chata, maçante. Tem áreas para todos que é gosto, né? E aí, trazendo o exemplo da Tamara, que atua mais na área de recursos humanos, também tem essa de lidar com pessoas, né? Então, é um curso grandioso e que tem cada vez mais também... Ou não vai acabar a contabilidade, né? Que jeito, né? Porque sempre tem que ter esse toque humano, né? De entender onde é que está a empresa, de onde é que a gente está situado. Porque a inteligência artificial, ela consegue através de dados. Mas ela não sabe se consegue aplicar em determinado local, se aquilo é válido ou não, né? E porque a ANF, né? Eu acho que a ANF proporciona a gente se experimentar em dessas várias áreas, porque a gente, às vezes, fica só naquele caminho, às vezes a faculdade não te proporciona esse caminho e acho que só a contabilidade é só aquilo e deu. Então, eu acho que a gente também tem de conhecer todo mundo, tem tanto as viagens internacionais que de conhecer fora do país, né? Então, a gente que nem foi para Belo Horizonte, também aqui no Brasil. Belo Horizonte não é internacional, Sim, né? nacional, é no caso. Brasil. No Brasil ali, né? Tô brincando. E aí em Santa Catarina também a gente foi ali no congresso, então tem tanto nacional quanto internacional. Show. A gente conhece todo o mercado. Eu acho que... E também os professores que a gente tem, né? Todos são de alguma área, eles sabem do que estão falando pra gente. Então, a gente vê que a gente consegue também, se a gente se dedicar, chegar ao lugar que a gente quer, né? Então, basta se dedicar. Por que escolher contábeis? Contábeis por causa que tu pode seguir várias maneiras, tantas oportunidades de trabalho, de poder tu chegar lá e, às vezes, não é tu tá lá no escritório, e sim tá numa empresa, poder gerenciar com o proprietário, com o gestor, né? De poder estar ajudando até financeiramente, dizendo, tu pode fazer tal coisa, assim, a empresa vai crescer de tal maneira. De poder estar incentivando até, às vezes, os negócios da família, em casos, né? Porque a contabilidade é muito ampla, sabe? Tu pode seguir vários ramos de e, tipo, com essa oportunidade, contabilidade não vai terminar, né? Cada vez vai evoluindo mais. Por causa que tu vê, a inteligência artificial não consegue ter o raciocínio que uma pessoa pode ter na contabilidade. Então, o aconselhamento de fazer contábeis é porque tu pode desenvolver teu raciocínio, pode ter ajudando vários gestores e crescendo, né? E porque a Faculdade Antônio Meneghetti? Por causa do local. O local é lindo, a paisagem, de tu poder olhar na janela, ver as arvorezinhas, o gramado, também da incentivação. A vida. É, porque tem que ter uma cor a tua vida. Tu só olhar assim pra um lugar assim, neutro, e tu poder ver um verdezinho é a melhor coisa possível. Também de poder estudar e trabalhar, de tu poder desenvolver, que a faculdade sempre nos incentiva de poder, tu trabalha, poder ir estudar à noite, né, desse incentivo, e poder ter essa chance já é gratificante bastante também. E também de conhecer si mesmo, né, de ver o que tu é bom, que a FOI nos incentiva também a oratória, de experimentar, de ver se esse curso é pra ti, o que tu pode fazer, de como tu pode seguir. Sensacional. Então, por que escolher contábeis? Eu acho que é uma área muito ampla, que tem bastante áreas para te seguir. A contábeis não é mais aquela que era somente o guarda-livros, né? Que é só que ficava atrás do computador, só digitando, lançando notas. Nem computador não tinha? Não tinha? Era no livro? Isso. Era no livro? Então, ela tá mudando, ela tá crescendo, tá evoluindo. Agora ela tá mais gerencial, estratégica também, que é Show. muito importante. O contador tá do lado do empresário. Ele tá ajudando a tua empresa a crescer.
Então, o que é uma empresa sem um contador, sem uma pessoa estratégica que vê que, não, isso aqui, esse produto que tu pode colocar, que isso aqui vai te ajudar a crescer, a aumentar teu lucro. Então, o contador ele tem uma grande importância para a sociedade. E a Anfi é um local, assim, ó, essencial, encantadora, que ela te ajuda a se desenvolver, tanto pessoal como profissional. Te instiga bastante. Se tu quer crescer, se tu quer ser uma pessoa líder de si mesmo, então tu vai escolher a Anfi, tu vai ver que a Anfi é um lugar assim, que vai te ajudar bastante a se desenvolver. Uma parte que me chama bastante atenção quando eu vim pra cá, quando eu fiz a minha entrevista da bolsa da faculdade, eu lembro que eles me perguntaram, qual que é o país que tu quer conhecer internacional? E eu lembro que ainda falei, eu quero conhecer a França, Torre Eiffel, isso eu quero conhecer. E na Anfi eu consegui realizar esse sonho que eu tinha. Então, se não fosse a Anfi, eu não teria alcançado esse tamanho sonho que eu tinha e que eu consegui realizar. Então, eu sou muito grata à Anfi e todas as pessoas que aqui fazem. Então, a Anfi não é só mais um aluno, mais um número de pessoa aqui dentro. Eles tentem te ajudem a se desenvolver aqui dentro. Meninas, estamos chegando no encerramento. Daí é para tricotar, puxar mais uns novelos, tem muita coisa boa. Obrigado de coração por terem dedicado esse tempinho para nós. Nós tentamos, o público não sabe, várias vezes, e as agendas são complexas das 5 pessoas que aqui estão. A produção é maravilhosa, organiza, nos incentiva, faz cada coisa genial. Mas de coração, para todos que tiveram a oportunidade de assistir, embaixo das cobertas, lavando louça, tem uma amiga minha, professor, quando eu vou lavar a louça, eu assisto o podcast. Assiste, escuta no carro, do jeito que for, curte, compartilha. Pode ser, existe essa possibilidade que a gente não esteja conseguindo entregar tudo aquilo que vocês desejam, mas a gente está entregando tudo. Os depoimentos de vocês, que casam com o depoimento das meninas da primeira turma, é de um extremo orgulho e não dá para representar, não dá para fingir, não dá para... É emoção pura de quem vivencia. Para saber, tem que viver. Muito obrigado. Nos despedimos desse episódio, que aproveitem bastante, que curtam, compartilhem, comentem, xinguem, elogiem, façam à vontade. Estamos aí para receber comentários. Professora Rafaela. Foi um prazer também, né? Agradeço a recepção do professor Eloy aqui no podcast. Fico muito feliz em compartilhar. Vai ser nossa estrela móvel! Estrela móvel nos próximos episódios, professora Rafaela. Fico muito feliz em compartilhar com vocês, né? Um pouquinho do que a gente viveu durante esses 8 semestres. Eu fico muito feliz por ver vocês agora, né? Saindo já quase no finalzinho da graduação, desse modo como se construíram, né? E para o pessoal que está em casa, falar um pouquinho de que o futuro, então, ele é feito das perguntas que a gente tem coragem de fazer e das descobertas que podem vir com essas perguntas. E o Lucrativamente vem para nos ajudar, então, a entender se a contabilidade é o nosso percurso e como ela pode ser um grande curso e uma profissão para todos vocês. Valeu, pessoal. Encerramos por hoje. Tchau! Tchau! Até a próxima. Valeu!